Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da subtração de números inteiros. E aí você tem que reparar o seguinte, tá? Nós temos que analisar aqui primeiramente os sinais que vêm fora dos parênteses para que depois então a gente consiga montar essa subtração ou até mesmo essa adição. Até porque a subtração é a operação que vai vir fora dos parênteses, mas nada impede de repente, esta subtração se transformar numa adição. Vamos ver como? Analisemos aqui então primeiramente a nossa teoria. Para subtrairmos dois números inteiros, basta adicionarmos ao primeiro número o oposto do segundo número. Então pensemos aqui comigo, olha só. Eu tenho que pegar o primeiro valor, eu vou repetir, e a gente pode adicionar, no caso, a esse primeiro número, o oposto do segundo número. Opa, peraí, o que é oposto mesmo? Oposto é a mesma coisa do que simétrico. E o que isso significa? A troca de sinais. Logo então, se um número qualquer ele é positivo, o seu oposto será esse mesmo número, só que ele sendo negativo. E o contrário também é verdadeiro. Como assim? Se um número qualquer é negativo, o seu oposto será esse mesmo número de forma positiva. Vejamos aqui esses dois exemplos para destacar bem o que eu estou falando. Eu tenho aqui, por exemplo, olha lá, menos 4 menos mais 9, beleza? E aí, pelo fato de, entre esses parênteses, existir esse sinal de negativo, é porque entre eles existe a operação de subtração. E aí, pessoal, a gente pode, se quiser, é claro, né? Não é uma obrigação, tá? A gente pode transformar essa subtração em uma adição. Só que, quando você faz isso, você transforma essa subtração em uma adição, automaticamente o sinal do valor numérico do segundo parênteses também deverá ser trocado. Logo, então, o que era negativo passou a ser positivo e esse mais 9 passou a ser menos 9. E aí a gente vai resolver agora a subtração que foi transformada numa adição. Acompanhe aqui comigo. O primeiro valor sempre se repete, a não ser que tenha algum sinal antes desse parênteses, o que não acontece aqui, reparem comigo. Antes do parênteses tem o sinal da igualdade, então isso não vai interferir em nada na minha conta, beleza? Então, olha só, o primeiro parênteses, o valor que está dentro dele se repete na conta. E aí, pelo fato de agora o sinal na frente do parênteses ser positivo, esse valor que está aqui dentro também se repete fora. Logo, então, essa operaçãozinha se transformou em quê? Em menos 4, menos 9. Tendo agora essa transformação, repare que nós temos uma operação onde os dois valores numéricos possuem sinais de negativo. E qual é a regrinha que a gente vai utilizar nesse caso aqui? Simples. Toda vez que os valores possuírem o mesmo sinal, a gente repete o sinal na resposta final e automaticamente somaremos esses valores numéricos. Então, olha só. Negativo com negativo, repete negativo aqui. E aí vamos lá, 9 com mais 4. Então eu tenho 9, 10, 11, 12, 13. Por isso então que a nossa resposta aqui nessa primeira operação é igual a menos 13. Beleza? No nosso segundo exemplo temos o seguinte, reparem aqui comigo. Eu tenho mais 8 menos 5. Como eu lhes falei antes, se você preferir, antes de resolver a subtração, nós poderemos transformá-la numa adição. De que maneira? Troca-se o sinal da operação entre os parênteses. Isso quer dizer que o que era subtração passará a ser adição. Automaticamente, o sinal do valor numérico dentro do segundo parêntese também deverá ser trocado. Ou seja,
o que era menos 5 passará a ser mais 5. Gente, repare que eu destaquei aqui para vocês esses dois valores na cor rosa, diferente da cor amarela do restante da conta, por quê? Justamente pelo motivo de que eu quero te mostrar que quando você for fazer essa troca de sinais, ela só será feita ou só será realizada com o sinal entre os parênteses e o valor numérico referente ao segundo parêntese. Tá beleza? Então, voltando aqui, olha lá. O mais 8 se repete. E aí, vamos lá aqui, ó. A subtração passou a ser adição. Automaticamente, então, esse segundo valor numérico, que é negativo, passará a ser positivo. E aí, feita essa troca, vamos seguir a regra normalmente. Que regra? O primeiro valor numérico, ele se repete, até porque não existe nenhum sinal de operação à frente dele. Então, pessoal, repare que esse mais 8 continua como sendo 8. Professor, por que aqui não está mais 8? Porque na operação, o primeiro valor, sendo ele positivo, você pode colocá-lo com o sinal de adição ou não, tá? Geralmente não se coloca, por isso que eu coloquei aqui no exemplo desta maneira, perfeito? Segundo, olha só, pelo fato de esse sinal à frente do parênteses ser positivo, o valor dentro do parêntese também se repete, ó. Por isso que aqui ele é mais 5. Logo então, pessoal, nós temos 8 mais 5. E aí a gente resolve a adição normalmente, até porque esses dois valores possuem o mesmo sinal. Então vejamos, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por isso que o meu resultado aqui no final é igual a 13. Professor, tem alguma maneira de repente, a gente não realizar toda essa operação e de modo que a gente consiga compreender também o seu resultado final? Até tem, reparem. Eu vou te mostrar como a gente pode pular essa segunda parte. É só tu pensar o seguinte, se eu tenho o sinal na frente do parêntese, o que vai acontecer? O sinal que está dentro troca. Então, olha só, o primeiro se repete, então aqui, atenção, se aqui é menos 4, aqui coloca também menos 4. Pelo fato de aqui à frente ser negativo, o valor que está dentro troca de sinal. Então, o que é positivo passa a ser negativo. E aí continua resolvendo normalmente, tá? A mesma ideia a gente faz aqui embaixo, beleza? O mais 8 se repete, como sendo 8, pode ser também. E aí, aqui é menos. Com menos daqui de dentro, troca o sinal. E aí, no caso, o que era menos 5 passará a ser mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se você tiver um pouco de dificuldade no início, não tem necessidade também de escrever essa resolução toda dessa maneira. A não ser que você ainda não sinta total confiança, tá? De pular desse passo para o terceiro. Então, se você tem essa dificuldade, vá passo a passo até que você acostume com essa ideia e aí você consiga resolver depois a troca de sinais naturalmente, ok? Vamos aqui então à última informação. Observe que o sinal de menos, fora dos parênteses, troca, até destaquei aqui, ó, é obrigação trocar o sinal do número que está do lado de dentro quando eliminamos esses parênteses, tá bom? Então foi o que eu fiz aqui para que você tenha essa ideia. Sempre que você resolve adição ou subtração ou qualquer outra operação com números que estejam dentro dos parênteses, faz necessário que você elimine-os, ou seja, que você tire dessa conta esses parênteses. Mas eu não posso simplesmente tirar por tirar ou só apagar. Eu tenho que seguir regras para que esses parênteses sumam da nossa conta, tá? E em relação à subtração, a regra é essa. Para que ele suma, para que a gente tire aqui os parênteses, o sinal de dentro sempre deverá ser trocado. Beleza, pessoal? Então, nesta aula, nós vimos como que a gente pode realizar com maestria, né, a operação da subtração entre números inteiros quaisquer, ok? Lembrando que,
para você eliminar o parênteses, o número que tiver o sinal de menos à frente dele, obrigatoriamente você troca o seu sinal. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.